Espero que estejam bem. E hoje eu, Stephanie, o Diego e a Tainara, a gente vai falar sobre hereditariedade. Hereditariedade e conceitos de fenótipo. O DNA armazena toda a informação genética de um organismo e todas as informações que estão presentes no DNA vão ser transmitidas para os seus descendentes. Cada organismo possui um número diferente de cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos, sendo 23 recebidos da mãe e 23 recebidos do pai. O DNA ele apresenta partes funcionais e não funcionais. As partes funcionais são chamadas de genes. Os genes são sequências de centenas ou milhares de pares que oferecem as informações básicas para produzir todas as proteínas que o organismo precisa. E os termos fenótipo e genótipo são conceitos importantes para entender a hereditariedade. O fenótipo está relacionado com as características externas do indivíduo, ou seja, a sua aparência. E o fenótipo ele é o resultado da interação do meio e do conjunto de genes, ou seja, genótipo, que aquele organismo possui. E ele pode ser alterado naturalmente ou artificialmente e de forma provisória ou definitiva. Por exemplo, quando você pinta o seu cabelo, você está fazendo uma atividade artificial e de forma provisória. E quando você pinta suas unhas também, você está fazendo de uma forma artificial e provisória. E aqui estão alguns exemplos de fenótipo, como cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, o tipo e a textura do cabelo, se é cacheado, se é liso. O genótipo está relacionado às características internas dos indivíduos. Ele é composto pelo conjunto de cromossomos herdados dos seus progenitores e, em conjunto com as interações do meio, irá determinar o fenótipo do indivíduo e não pode ser alterado. E aqui está um pedaço de cromossomo, aqui que o cientista está segurando. Agora a gente vai falar de núcleo celular e seus componentes. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, o DNA, dos organismos tanto unicelular como multicelular. O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes que não têm núcleo. É no núcleo onde se localizam os cromossomos compostos de moléculas de ácido desoxirribonucleico, o DNA. E o DNA ele carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composta por genes que codificam as informações para a síntese proteica, que ocorre nos ribossomos. E de acordo com os genes codificados, será sintetizado um tipo de proteína que será usada para fins específicos. E o núcleo contém o nucleoplasma, que é a substância onde fica mergulhado o material genético e as estruturas que são importantes para que desempenhem suas funções, como os nucleolos. E a membrana que envolve o núcleo se chama carioteca. Ela tem dupla camada lipídica e proteínas. A membrana mais externa ela está ligada ao retículo endoplasmático e muitas vezes possuem ribossomos aderidos. E na parte interna da membrana há uma rede de proteínas, a lâmina nuclear, que ajuda na sustentação da carioteca e participa do processo de divisão celular. Os poros da carioteca eles são importantes para controlar a entrada de substâncias e o núcleo não possui membrana, e é onde ficam as proteínas e o RNA, que é o ácido ribonucleico. E é no núcleo que os ribossomos são formados. Pessoal, agora que nós já vimos o conceito de hereditariedade e também o conceito de núcleo celular, nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA, que é a molécula da hereditariedade, né? É através do material genético que nós transmitimos as características dos pais para os filhos. O DNA é a abreviação da palavra ácido desoxirribonucleico. Ele está sempre na célula como uma fita dupla, tá bom? Então, a gente chama essa fita dupla de dupla hélice, porque o DNA tem esse formato aqui helicoidal, beleza?
Qual que é a composição do DNA? A gente vai ter aqui um açúcar, que é um carboidrato, né? Ele pertence à classe dos carboidratos, e ele é chamado de pentose, porque ele tem cinco carbonos. Mas vocês não precisam, tipo, decorar isso, tá bom? Vocês só precisam saber que tem um açúcar na molécula de DNA, que é um carboidrato, beleza? Um grupo fosfato, que é derivado lá do fósforo, tá bom? Do nosso elemento da tabela periódica, e ele é responsável por ligar as fitas simples, porque é através de ligações de fosfato, né? Do derivado do fósforo, que nós vamos ter a ligação da fita simples do DNA. A gente vai entender um pouquinho mais no esquema aqui que eu vou mostrar para vocês. E as bases nitrogenadas, chamadas de nucleotídeos, são responsáveis por unir essas duas fitas de DNA. Né? Aqui nas bases nitrogenadas, nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Essas quatro são as bases nitrogenadas, tá bom? São os nucleotídeos. Então, como eu falei para vocês, aqui no esquema nós temos em amarelinho o nosso açúcar e aqui nessa bolinha laranja, né, nós temos os nossos fosfatos. Então, entre os açúcares, eu sempre vou ter uma ligação de fosfato. Então, os fosfatos estão ligando os açúcares, beleza? E aqui na fita dupla, eu vou ter as bases nitrogenadas fazendo essa conexão entre as duas fitas. A timina sempre vai se ligar à adenina e a guanina sempre à citosina. Então, nunca vou ver a guanina com a timina ou a guanina com a adenina, tá bom, pessoal? Sempre a timina e a adenina, sempre guanina e citosina. T com A, G com C. E aí, através de interações químicas entre essa molécula, eu vou ter esse formato aqui helicoidal, essa dupla hélice. Bom, dentro da molécula de DNA, nós temos trechos chamados de genes. Então, o que são genes? Genes, eles são as sequências do DNA, trechos do DNA, que são capazes de comandar a produção de um aminoácido. Vamos olhar aqui na figura. Ó, aqui a gente tem a célula, o núcleo, e aqui os cromossomos, que a gente vai ver o que é essa estrutura aqui um pouquinho mais para frente. E a gente tem aqui o nosso DNA, né? A nossa dupla fita. E aqui a gente tem um trecho desse DNA que ele vai ser chamado de gene. Então, ele vai sintetizar, ele vai comandar a produção de um aminoácido, que é essa bolinha, e aí um monte de bolinhas juntas, um monte de aminoácidos juntos, formam uma proteína. Combinado? Certinho? Beleza. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a compactação do DNA. Por quê? Porque o DNA ele não está nessa forma aqui, fita simples, né? Essa fita dupla, quer dizer, lá dentro da nossa célula. Ele vai estar, pessoal, conectado, ligado a outras proteínas lá na nossa célula. Essas proteínas se chamam de histonas. Né? A gente tem o DNA aqui em dupla fita, esse DNA vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando, até formar essa estrutura que é chamada de cromatina. Essa cromatina aqui a gente pode comparar, por exemplo, ao nosso fone quando ele está todo enrolado, sabe? Ele está ainda filamentoso, né? Mas ele está todo aqui embolado nas proteínas, nas histonas. E aí, pessoal, com uma compactação ainda maior, eu vou ter aqui os nossos cromossomos. Os cromossomos, eles são as partes mais compactadas do nosso DNA, né? Ele é o estado mais compactado do nosso DNA. Aqui eu vou ter o cromossomo, ó. E esse estado, eu vou ter os cromossomos na divisão celular, quando ele estiver preparado para a divisão celular, tá bom? Então, quando a célula for realizar esse processo, eu vou ter sempre o DNA em forma de cromossomos, beleza? Não aqui, ó, como cromatina. A cromatina, ela vai estar na célula no momento que a célula estiver produzindo, por exemplo, as proteínas, como a gente falou anteriormente, tá bom? Aí ela tem que estar nesse estado filamentoso para que ela possa aí realizar a produção de proteínas. E aqui, quando ela está nesse estado mais compactado, é que ela vai dividir. Os cromossomos, pessoal, cada espécie vai ter seu número específico de cromossomos. Então, por exemplo, o cavalo tem um número específico, o cachorro e nós também, né? Nós vamos ter 46 cromossomos. Nós podemos chamar esses cromossomos de 23 pares também. Por quê? Porque eles são complementares uns aos outros. Imagina, por exemplo, que você baixou aí na sua
nas suas figurinhas do WhatsApp, né? 46 figurinhas. Mas, né, você baixou duplicado. Então, você baixou 23 figurinhas e mais 23 figurinhas iguais. Então, você pode falar que você tem 23 pares de figurinhas, né? Porque você tem aqui um par de figurinhas iguais e aí você vai ter aí 23 pares de figurinhas iguais. Deu para entender? Tranquilinho? Então, ó, se não deu para entender, agora vocês vão entender. Aqui a gente tem, então, 23 cromossomos. Esses cromossomos são os cromossomos sexuais. E a gente vai ter eles em pares, ó. Cromossomo 1, 2 cromossomos. No cromossomo 2, um par. No cromossomo 3, mais um par. E assim por diante, tá bom? Então, 23 pares de cromossomos. Aí o professor Diego vai explicar um pouquinho melhor como os cromossomos funcionam no processo de divisão celular de meiose, né, que é o processo de divisão celular responsável por passar as características genéticas dos pais para os filhos. Bom, pessoal, antes de entrar na parte de meiose, eu acho legal vocês entenderem o conceito de células haploides e células diploides, certo? A Tainara, como eu disse lá no começo, o material genético ele se organiza na célula em cromossomos. No total, nas células humanas, nós temos 23 pares desses cromossomos. Quando está nessa característica de cromossomo em parzinho, eu chamo a célula de células diploides, ou seja, células que estão com cromossomos impares. Só que você fala, pelo amor de Deus, professor, como é que eu vou lembrar desse bendito nome diploide? Bom, isso é bem fácil, pessoal. É só vocês pensarem. Di significa 2. 2 não é um número par? Então, uma célula diploide é uma célula que tem cromossomos em parzinhos. Só que existem alguns cromossomos que eles são antissociais, eu não quero papo, não quero me misturar com essa gentalha. Então eles ficam isolados em um só, certo? Que aí são o que a gente chama de células haploides. Células haploides, então, são células que possuem apenas 23 cromossomos, que não estão em par. As células diploides possuem 23 pares de cromossomos, ou seja, no total 46. Então, as células haploides possuem metade do material genético da célula diploide, certo? Bom, mas aí você me pergunta, como assim, professor? Uma célula com metade do material genético? Como que ocorreu isso? Bom, ocorreu através dos processos de divisão celular, pessoal. Mais especificamente do processo de meiose. Aqui nessa aula, eu não quero que vocês foquem no processo em si, nas fases do processo ou coisa do tipo, pessoal. Eu quero que vocês entendam, consigam relacionar o processo de meiose com o processo da hereditariedade, certo? Então, mas só para vocês saberem, o processo de mitose é um processo de divisão celular simples, pessoal. É um processo em que uma célula diploide forma duas células diploides, certo? Iguais a ela. Já no processo de meiose, pessoal, eu tenho uma célula diploide que forma quatro células haploides diferentes dessa célula diploide, certo? Porque ocorre um processo chamado de crossing over, pessoal. O processo de crossing over nada mais é que a troca de genes ali entre os cromossomos pareados, certo? Então, por exemplo, aqui tem um par de cromossomos aqui homólogos, certo? Esses cromossomos, eles vão trocar ali pedacinhos de genes. Então, vai passar essa pereninha para cá, essa pereninha vem para cá e formam cromossomos diferentes, certo? Então, o que ocorre aqui, pessoal, no processo de meiose? Ocorre primeiro a replicação do DNA, ok? Até aí tudo bem? Formando os pares de cromossomos homólogos. Aí o que ocorre? Cada um desses cromossomos é puxado pro cantinho da célula, digamos assim, certo? Por essas cordinhas, que a gente chama de fibras do fuso, pessoal. Então, as cordinhas puxam os cromossomos, vem aqui a célula partiu no meio, certo? E aí, cada célula herda um cromossomo, certo? Que ainda é diploide. Por quê? Porque está em parzinho, certo?
Aí o que que ocorre, pessoal? Vem de novo as cordinhas e puxam de novo, cada um para um cantinho, certo? Cada um para um cantinho. Ocorre de novo mais uma partida da célula, mais uma divisão da célula e fica 4 células agora com cromossomos únicos que não estão mais pareados e alguns diferentes do que era aqui no começo. Por quê? Porque eles trocaram genes lá numa das fases da meiose, certo? Mas afinal de contas, o que que a meiose tem a ver com a hereditariedade, pessoal? Vamos lá. Imagina só que o homem e a mulher, eles produzem células chamadas de gametas. Esses gametas, eles são produzidos através da meiose de uma célula chamada de germinativa. Essa célula germinativa, no homem, ela dá origem ao gameta chamado de espermatozoide, que ele é uma célula haploide. Esse N aqui significa haploide, pessoal, que tem no total 23 cromossomos, ou seja, metade do material genético de uma célula comum. Na mulher, há também a célula germinativa que ocorre em meiose nela e produz o gameta, só que na mulher é chamado de óvulo, pessoal, que também é uma célula haploide e também tem 23 cromossomos no total. Quando ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, esses cromossomos eles se pareiam e formam pares de cromossomos homólogos, pessoal. 23 com 23 formam 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide normal, certo? Que nós chamamos de zigoto. Então, o zigoto ele é uma célula diploide. Então, esse 2N aqui significa diploide, que tem no total 46 cromossomos. Ok? Mas o que que a meiose tem a ver então com a hereditariedade, pessoal? Vamos lá, vamos relacionar. O que que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que metade do seu material genético provém do seu pai e metade do seu material genético provém da sua mãe. A combinação de ambos formam você, certo? Ou seja, você só tem 46 cromossomos em suas células porque sua mãe mandou 23 para você e seu pai mandou 23. Então, suas características podem ser expressas tanto dos cromossomos do seu pai como dos cromossomos da sua mãe, certo? Esse mecanismo ele é um pouquinho mais complexo que isso, que é o mecanismo de dominância e recessividade, que vocês vão aprender mais pra frente lá em genética, lá no colegial, tá bom? Então, por enquanto, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima, pessoal.